Você sabia que a adversidade, ela traz muito mais aprendizado do que os momentos festivos e momentos badalados da nossa vida? Isso é verdade. Nós vamos falar agora sobre como lidar com as adversidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta esse vídeo, vamos absorver conteúdos de valor, beleza? Tem uma frase de Stephen Scott que diz o seguinte: ninguém gosta das adversidades quando está passando por elas. Porém, se não a vivermos plenamente, os músculos, entre aspas, do nosso caráter jamais alcançarão todo o seu potencial de força e poder. Deixa eu contar uma história aqui para você. Certa vez, um menino estava em casa quando seu pai chegou do trabalho e ele trazia algumas sacolas. E nessas sacolas, o filho olhou curioso e, como toda criança, assim a minha filha também costuma dizer isso, trouxe surpresa, papai. Na verdade, o pai ali, naquele momento, voltou para o seu filho e falou: filho, são pedras preciosas. Eu tenho aqui ouro, eu tenho prata e eu tenho diamantes. E aí o filho, querendo ver o que tinha ali, e aí a hora que o pai tirou de dentro da sacola alguns papéis embrulhados, ele abriu, e aí eram apenas pedras feias, cascudas, que estavam ali sobre a mesa. E o menino perguntou: mas pai, eu tô vendo aqui um monte de pedra normal, com aquele olhar de decepção. Até que naquele momento o pai voltou para ele e falou: filho, aqui são pedras que dentro delas possuem ouro, prata e diamantes. Porém, para chegar nessas preciosidades, é necessário colocá-las numa temperatura tão alta que você nem compreende o quão calor é. E aí, através do queimar, aquela casca que está em volta, ela vai dissolver e de dentro dela vai ter o ouro. Nós vamos conseguir enxergar o ouro, a prata, a pedra preciosa que tem ali dentro, o metal precioso que tem ali dentro. E não é diferente quando nós falamos sobre adversidades. Por isso que no começo da frase eu comentei que a adversidade ela traz mais ensinamentos do que uma festa, do que um casamento, do que qualquer coisa do tipo. E por quê? Porque quando nós estamos vivendo momentos adversos, nós passamos a se identificarmos da maneira correta a adversidade, se analisarmos aquele momento que estamos vivendo, ele vai conseguir, assim como o ouro, como a pedra que necessitou passar por um estresse muito grande, por um calor muito grande, nós temos dentro de nós seres que precisam ser trabalhados, o nosso caráter. Isso só vai aparecer mediante a essas mesmas adversidades. E que características são essas e que qualidades são essas? Os atributos que a adversidade ela pode forjar em nós, semelhante ao ouro, e que está dentro do nosso caráter, é a paciência, é a compaixão, a bondade, a coragem, a fé, a perseverança, a paciência, a lealdade, a integridade e o amor. Então todas essas qualidades, elas são necessárias passar por um processo de adversidade para que elas venham. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade com relação à humildade, dependendo do tipo de cenário, de situação que ela passar, aquilo vai trabalhar e ela vai conseguir crescer naquele aspecto. Ou na compaixão, vamos imaginar uma pessoa que teve uma recente perda de um pai ou mãe, e aí naquele momento, aquela adversidade, aquela dor, aquele sofrimento trabalhou nele características que até então, se ele visse alguém perder um ente querido, ele simplesmente daria um abraço, tal, até traria algum sentimento naquela situação, mas como ele viveu aquela experiência, ele consegue confortar de maneira bem mais profunda quem está passando por um momento semelhante. Agora nós temos
duas escolhas a serem feitas quando nós passamos por momentos adversos. A primeira é reclamar, é nos queixarmos, ficar irritado, ou nos entristecer, ficar indignado ou desanimado. Então você tem essa opção, você pode fazer essa escolha. Ao mesmo tempo você tem uma opção que é você tomar a decisão de encarar o desafio, encarar a adversidade e fazer uma escolha. O que eu posso aprender, que benefícios eu posso extrair, que benefícios eu posso encontrar nesse processo que eu estou vivendo. E sim, através daquele aprendizado, renovar o caráter ou o coração de maneira mais simbólica. A escolha é nossa, seja ela tomada de forma consciente ou inconsciente, essa escolha ela é nossa. E a primeira opção, que é você ser uma pessoa irritada, que reclama, ou que queixa, ou que fica indignada, é você se tornar uma pessoa amarga e uma pessoa que tem uma sensação de fracasso, né? Agora, se você toma a segunda opção, você se torna uma pessoa mais forte e se torna uma pessoa antifrágil. Antifrágil seria alguém que não se desfaz facilmente. Uma outra abordagem importante é sabermos que as adversidades, elas podem ser causadas por nós mesmos, por você. Então, esse seria o tópico. Você também é responsável pela situação. Então é necessário você se responsabilizar. Vou citar um exemplo. Existem circunstâncias nas nossas vidas que são causadas pelas nossas escolhas. Vamos imaginar a pessoa que fumou a vida inteira. Ela está criando circunstâncias, ela está criando adversidades para a vida dela, porque sabemos, não preciso aqui ficar explicando e trazer uma lista de doenças que o cigarro ou o alcoolismo pode trazer. Então você está criando situações. Então muitas das adversidades que nós vivemos e aí em todas as áreas tomaram a decisão no calor das emoções, entre outras coisas. A gente precisa assumir a responsabilidade, ser autorresponsáveis e saber que muitas das circunstâncias somos nós que criamos. Ao passo que também existem circunstâncias que acontecem na vida, como a perda de um ente querido por uma doença ou qualquer coisa nesse sentido. E eu não posso me culpar por essas circunstâncias, nem culpar a Deus ou as pessoas por elas. Eu tenho que ser mais leve, eu tenho que entender que as circunstâncias ou as adversidades, elas estão ali para nos ensinar, queira nós não entendamos naquele momento ou não. Vou citar um exemplo de uma história que eu ouvi ontem, de um rapaz que ele comprou um apartamento e todos os dias ele passava em frente ao local, só que o apartamento que ele comprou ainda estava na planta, o projeto. E todo dia ele passava ali em frente e ele não via evolução. E aí ele olhava e passava semanas e poxa, ninguém está trabalhando, que coisa é essa, né? Só que por trás daquilo que acontecia, existia o fundamento, a base, a fundação daquela obra, que é um dos processos mais importantes, se não o mais importante da construção. E ele não via aquilo evoluindo. Então, às vezes acontecem circunstâncias nas nossas vidas que nós não entendemos o que está acontecendo no momento. E muitas vezes isso vai acontecer. Além disso, peça a opinião de outra pessoa, de outras pessoas. Muitas vezes nós estamos vivendo uma adversidade e nós estamos tão mergulhados naquele processo que nós não conseguimos enxergar muitas coisas. Existe uma passagem no livro de Provérbios, Provérbios 11, 14, que ela diz o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. E esses conselhos, é importante sempre que a gente esteja cientes de quem são as pessoas que estão nos aconselhando. É importante que elas tenham os mesmos princípios, os mesmos valores que nós. É importante a gente ter o máximo de conselheiros possíveis ao nosso redor, e isso vai fazer com que nós possamos nos amadurecer. O próprio Salomão foi um exemplo clássico. Ele pegou os 12 mais sábios, eu não sei se é província ou cidades que estavam à sua volta, pegou os 12 mais sábios
para estarem com ele, ali do lado dele. E depois pegou o segundo mais sábio dessas 12 cidades ou províncias e trouxe para estar com ele, porque ele sabia que ele teria que viver com pessoas mais capazes e mais inteligentes que ele para que ele pudesse prosperar. Então, para a gente prosperar em meio à adversidade, é bom estarmos com pessoas, rodeados de pessoas que sabem e são capazes. E aí essas pessoas elas vão nos ajudar a fazer algumas reflexões que talvez se eu estivesse ali sozinho eu não conseguisse ter uma percepção, como por que deu errado? Por que eu não consegui prever tais situações? Né? Será que eu não fui sensível? Será que eu fui ingênuo? Então, estar com pessoas mais sábias vai nos ajudar a ter uma visão melhor de futuro. A melhor maneira de atravessar a adversidade, qual seria? Via de regra, quando a gente está numa adversidade, a primeira coisa que vem é o pânico, é o desespero, é a vontade de fugir, de se esconder, é o desejo de largar tudo, abrir mão. Eu vou te citar um exemplo. No começo da pandemia, em que ela ainda não estava alastrada no Brasil, eu fiz um passeio, uma viagem aqui próximo no interior de São Paulo, e fui passar o dia num clube. Só que eu acordei não muito bem naquele dia. E eu fui para o clube, passei o dia inteiro lá com dor de cabeça, embora eu tenha aproveitado, mas incomodado com a dor. E aí eu sabia que eu precisava entender um pouquinho melhor o que eu estava sentindo, e eu fui tentar estar ali a par de quais eram os sintomas da Covid-19. E quando eu fui buscar as notícias, e eu não costumo assistir televisão, eu não costumo acompanhar notícias, e logo mais eu vou trazer um vídeo falando sobre o impacto que estar conectado com esse tipo de notícia pode trazer para a nossa vida, e existem estudos científicos falando sobre isso, e eu vou trazer um conteúdo referente a isso para vocês. E aí eu fui me inteirar do que estava acontecendo, e eu passei ali o dia recebendo um bombardeio de notícias, vídeos, imagens, e aquilo me causou uma aflição enorme. Aquilo me deixou ansioso. Aí, naturalmente, eu já comecei a ficar com falta de ar, eu já estava com alguns sintomas de febre, de dor de cabeça, e eu comecei a ficar com falta de ar, e eu já não dormi naquela primeira noite. E aí veio aquela ansiedade, né? Eu tentava fechar os olhos e vinha a falta de ar, e não conseguia dormir, aí eu acordava com falta de ar. E aí no segundo dia, mais uma vez, aquela sensação de novo, e eu não conseguia dormir. Eu fiquei 2 dias sem dormir, e os meus olhos já estavam preto, parecendo um vampiro. E aí eu tomei a decisão de ir ao médico. Mas eu fui ao médico porque eu não estava preocupado tanto com a doença em si, mas é porque eu já não conseguia mais dormir. E aí eu lembrei de conhecimentos que eu vivi recentemente naquela situação, né? Naquela situação não, anterior àquela situação. E eu comecei a colocar em prática todos aqueles aprendizados. E aí eu pude, de fato, relaxar e ficar tranquilo. Foi questão de 1 ou 2 dias eu já estava muito longe daquele momento, daquela situação que eu estava vivendo de ansiedade. Que muitas vezes a gente está mergulhado num processo ali e a gente esquece de tudo que a gente aprendeu e viveu. Então, quando estamos num momento ali de ansiedade, num momento de adversidade, nós tendemos a ter pânico, nós tendemos a fugir, nós tendemos a querer sair correndo. E o que fala lá em Provérbios 24:10? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que Salomão está nos ensinando ali? Que diante das adversidades eu tenho que encarar, eu tenho que ser forte, eu tenho que puxar uma energia lá de dentro e desafiar esse momento que eu estou vivendo. E aí é natural que começa a vir força, começa a vir encorajamento. E à medida que isso aumenta,
o medo ele vai diminuindo. Todos aqueles outros sentimentos relacionados à insegurança e ao medo, automaticamente ele vai se desfazendo. Baseado nisso, é visível e notamos que a adversidade ela nos torna pessoas mais preparadas, pessoas mais vencedoras, né? Essa característica e essas qualidades que eu citei anteriormente, ela só vem mediante a adversidade que nós passamos. Essas adversidades elas nos ensinaram a superar momentos difíceis. Veja o que diz em Provérbios 24:16. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Perseverança, ela só vem mediante ao aprendizado. E esse aprendizado é sempre mediante a adversidade. Qual é a conclusão? Nós temos benefícios importantes que a adversidade vai nos trazer e nos preparar para ser pessoas melhores. E elas só são adquiridas mediante ao processo de adversidade. Que qualidades são essas? Vamos lá. Paciência, força, coragem, compaixão, bondade, amor, humildade e fé. E em segundo, uma segunda e valiosa informação que a gente aprende aqui é que nós nos tornamos valiosos para outras pessoas porque nós vivemos momentos adversos e superamos momentos adversos. E quando alguém passar por esse processo de adversidade, eles verão em nós pessoas como bases para ajudá-los. Seremos valiosos para essas pessoas. Para concluir, finalizando a seguinte frase de Steve Scott: as pessoas mais capazes de ajudar o próximo a superar adversidades são aquelas que já passaram por elas. Então, que nós possamos encarar as nossas adversidades e fazer uma reflexão profunda quando estivermos passando por ela, para que possamos tirar o máximo de aprendizado e crescermos e nos tornarmos pessoas antifrágeis, pessoas mais capazes. Espero que esse conteúdo tenha sido válido para você, tenha sido de valor. Não esqueça de curtir se você ainda não curtiu, compartilhar com pessoas que você acha que terão impacto por essa mensagem e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.